Da Câmara fez uma publicação agora há pouco nas redes sociais. Vamos aqui pro telão para a gente acompanhar, vamos ler juntos, porque é uma informação importante da gente destacar para você. Arthur Lira tuitou o seguinte: vou colocar em votação na terça-feira a lei que classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais. O que isso significa? Que a alíquota máxima de ICMS, daquele imposto estadual, ou seja, o máximo desse imposto que pode ser cobrado, é de 17%. Lembra, a gente está num momento de muita discussão sobre ICMS, principalmente relacionado aos combustíveis. Os estados perderam, pelo menos em caráter provisório, numa liminar no Supremo Tribunal Federal, uma decisão. Então, agora, no meio de tudo isso, surge aqui essa informação de Arthur Lira com essa votação na próxima semana, para limitar, para dar um teto de 17%. Priscila Asbeck, 17% é muito abaixo do que hoje é cobrado? É bem abaixo do que hoje é cobrado, né? Eu estava conversando com o tributarista, com o Romero Tavares, ele estava falando que energia e comunicação, por exemplo, a alíquota fica em cerca de 25%. No caso dos combustíveis, a perda de arrecadação poderia ser ainda maior para os estados, porque o ICMS chega em alguns estados a 30%, passa disso. Por exemplo, no Rio de Janeiro chega a 34% ICMS sobre a gasolina. Então, isso poderia representar uma perda de arrecadação forte para os estados. O que ele também ressaltou? Que esse é um momento em que os estados estão com uma forte arrecadação, o governo federal também, por causa da inflação que impulsionou os preços, os impostos são recolhidos em cima dos preços, os preços subiram, aumentou a arrecadação. Então, se fosse para ser feito algum corte em algum momento, talvez esse seria um momento propício, que é um momento de aumento de arrecadação. Mas qual que é o pano de fundo dessa questão? É Arthur Lira tentando fazer um barulho, mostrando que está tentando conter o preço dos combustíveis de alguma forma, com uma medida emergencial, com uma medida que não é tão planejada quanto seria o caso. Então, o que os tributaristas falam é que precisaria ser feita, sim, uma reforma mais ampla, com planejamento, para reduzir a carga tributária. O que Lira quer fazer é capitalizar politicamente em cima disso, fazendo uma medida emergencial que pode afetar, então, de uma forma drástica, os cofres dos estados e municípios. Até o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, estava falando, 25% de toda a arrecadação de ICMS é partilhada com os municípios. Então, não são só os estados, mas também os municípios que sofrem. Aí vocês vão me falar, mas os preços estão muito altos, a população quer uma resposta. Era isso que eu ia justamente questionar agora, porque para a arrecadação dos estados vai diminuir, mas e para a população? Qual o impacto disso? Pois é, aí o que tem de impacto? A gente volta numa discussão que a gente teve lá atrás, no live, falando sobre corte de ICMS, né? Então, o que os tributaristas, especialistas dizem? Tem uma gordurinha no ICMS que pode ser cortada, né? Tem ali alguns estados que estão arrecadando e que estão com o ICMS um pouco alto e que isso poderia ser cortado. Mas, se isso é feito de uma forma drástica, com essa alíquota máxima de 17%, sem respeitar as particularidades de cada produto, de cada estado, de cada situação, o que pode acontecer é que isso pode começar a afetar outros serviços prestados pelos estados, por exemplo, serviços de saúde. Então, essas medidas simples para problemas complexos costumam não funcionar. É isso que a gente está vendo. E até a gente discutiu isso mais cedo no CNN Money, a Thaís Herédia colocou muito bem também essa questão de como os políticos, eles, na hora de entrar com a canetada, por exemplo, de impedir um reajuste de tarifas de energia elétrica, por exemplo, eles vão lá e saem falando. Mas na hora de, por exemplo, colocar um monte de jabuti na Eletrobras e que vão onerar a conta de luz, aí eles não falam nada. Então, quando é para entrar com gasto para os redutos deles, onerar, por exemplo, a Eletrobras, aí tudo bem. Mas quando é para falar de algum gasto que não vai pesar para eles, que vai pesar para a distribuidora, que vai mudar as regras do jogo com o jogo rolando, daí eles falam. Então, a gente percebe que, ok, tem uma discussão aí que faz sentido sobre reduzir ICMS, mas não do jeito como está sendo endereçado. Desse jeito como está sendo endereçado é uma solução simples para um problema complexo e a gente sabe que isso tem efeitos ruins para a própria população no médio e no longo prazo. Todo mundo querendo tirar do seu em ano eleitoral, né? Faltando 5 meses para a eleição. Obrigada, Pri. Logo mais a gente volta a conversar e daqui a pouco